nós sabemos por que fomos chamados. Assim fomos chamados para estarmos enquadrados no amor e na graça de Deus. João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos algumas dádivas da graça de Deus sobre um sermão de um estudo textual que nos revela o grande amor de Deus. Observando a graça de Deus conforme ela se revela por meio de sua motivação e método, vemos a mensagem de missão formando um esboço de pregação textual, cujo título o Sermão de Jesus, enfatizando a graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta proposição e nesta lição faremos um estudo textual deste capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João. Assim, observando a graça de Deus conforme ela se revela por meio de motivações, métodos, mensagens e missões, nós encontramos um objetivo geral. O ouvinte deve ser capaz de entender completamente João 3,16 e mostrar como a graça de Deus ela se relaciona com a obediência do homem. E assim, neste objetivo específico, nesta lição, espero comunicar que a graça de Deus não é uma graça desprovida de nossa obediência e que a graça é, na verdade, todo o escopo do plano divino de Deus por meio da salvação. Nesta introdução deste sermão, nós vemos em primeiro lugar Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Jesus disse a Nicodemos o que ele tinha que fazer para ser salvo, a não ser que nasceste da água e do Espírito. Houve outra pergunta que Jesus respondeu de forma: se vos falei coisas terrestres, não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Vejamos, evidentemente, Nicodemos tinha algumas dúvidas sobre as coisas celestiais, mas tudo o que estava na mente de nosso Senhor era o plano para a salvação da vida do homem. Assim Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. O foco deste estudo é o versículo 16. O versículo 16 nos revela o plano da salvação de Deus e a motivação, o amor, porque Deus amou de uma certa maneira o mundo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, nós encontramos palavra semelhante enfatizando o amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 e 35 a 39 também enfatiza dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Assim como em João 4 e 7, versículo 10, João recomenda dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros.
Efésios capítulo 2, versículo 4 e 10, mas Deus, que é rico em misericórdia, tem nos conservado em seu verdadeiro amor. Sendo assim, o método do seu Filho que deu como sendo ele unigênito. Deus deu seu Filho como sendo ele unigênito, único. Ele é o Filho de Deus. E assim nós vemos, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque nela está gerada algo extraordinário que é do Espírito Santo de Deus. Ele veio para servir, de sorte que havia em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo referiu-se a isto no capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 ao 11. Ele veio para trazer a salvação por meio da sua morte e estabeleceu a graça. Mas Cristo, sendo sacerdote eterno, como diz Hebreus 9:11, ele veio com uma finalidade: trazer e programar a salvação. Entendemos a mensagem enviada pelo Espírito de Deus. Devemos acreditar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que tenhamos uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida irrigada abundantemente mediante a sua graça e o seu amor. Mais do que isto, Ele quer que nós acreditemos em seu Filho Jesus Cristo. Muitos outros sinais, prodígios e maravilhas o Senhor fez, tudo para que nós creiamos e aceitamos o seu projeto de salvação sobre as nossas vidas. O mesmo veio como testemunho para dar testemunho da luz. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 42, ele tem um encontro com a mulher e disse à mulher: agora cremos, não por tua palavra, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Portanto vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós vemos aqui a missão salvadora de salvação eterna para todos os homens, para que eles não pereçam, mas que eles todos tenham ambos a vida eterna em Cristo Jesus. 1 João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 27 e 28, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, nem ninguém os arrebatará da minha mão, diz o Senhor. Mateus 25 e 46 diz assim: irão eles para o castigo eterno, mas o justo não. O justo herdarão a vida eterna em Cristo Jesus. Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós acreditamos e temos certeza que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essas palavras falou Jesus Cristo e ergueu seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica Teu Filho, para que também o Teu Filho Te glorifique. Assim como Tu lhes deste poder sobre toda a carne, para que Ele dê a vida eterna a todos quantos nele crê,
Esta é a vida eterna, para que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E na conclusão deste sermão em João 3,16, nós vamos nos lembrar do que ele nos fala sobre a graça salvadora. Sua graça, sua motivação, seu método, sua mensagem e sua missão era salvar o mundo através deste amor veraz, deste amor incomparável, este amor tão fraterno e eterno que somente Ele pôde nos dar a nós. Deus amou o mundo de tal